Notícias neste feriado, você tá aí animado, né, e etc. Enfim, então vamos falar de Fluminense. Bem, tem notícias sobre Iago Felipe, sobre Marlon, sobre Caio Paulista e sobre base. Vamos embora, giro de notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreve aqui no Raiz Tricolor e vamos embora pra gente poder falar primeiro de um XBET. O link tá aqui na descrição. O XBET é uma casa de apostas esportivas, você já conhece, faço aqui a propaganda dele já há um bom tempo. E vale demais, cara, você ir lá e fazer seu cadastro agora, pra apostar no Fluminense contra o Internacional. O Fluminense é favorito pro confronto, mas a defesa do Fluminense, que vem muito mal nos jogos de meio de semana, assim, no Brasileirão tá interessante, né? Não tomou gol e pouco ameaço tomou até agora, né? Foi ameaçado uma vez só no jogo contra o Santos. Então, de repente, você colocar lá que o Internacional não vai fazer 2 gols, é interessante, tá? Que o Internacional faz menos de 1 gol ou menos. Se o Internacional fizer 1 gol, ele vai te devolver o dinheiro, e se o Internacional não fizer gol, você ganha a aposta, tá pagando 1,46. É interessante considerando a defesa do Fluminense, que apesar de no meio de semana não funcionar muito bem, nos finais de semana tem funcionado nos jogos de Brasileirão. Vamos ver se concretiza. Vai lá, faz o depósito, dá pra fazer com Pix, cartão de crédito, etc. O link tá aqui na descrição. Bem, vamos lá, a gente começa falando sobre base. Isso porque o Fluminense soltou ontem no seu site um número muito interessante que eu vou trazer até com um complementozinho também. Base do Fluminense não perde há 45 jogos. Exatamente, a base não perde. Molecada de Xerém não perde há 45 jogos, contando todas as categorias. E isso são 38 vitórias e 7 empates. Aí quando você vai pros números, meu amigo, aí você fica bolado. Por quê? Foram 275 gols em 45 jogos. Óbvio, futebol de base e tal, você tem ali às vezes um número maior de... Ainda mais quando o Fluminense é um time muito superior, né, a outros. Você tem uma ali diferença considerável em relação a goleadas, né? E só 25 gols sofridos em 45 jogos. Isso dá, sei lá, quase 1 gol a cada 2 jogos, quase. Dentre essas competições ali e tal, tem, por exemplo, a Gold Cup, que era o que estava acontecendo, Sub-12, o Fluminense ganhou do Goiás, enfim, Sub-12. Você tem ali jogos da Copa Rio, Sub-15, Fluminense, por exemplo. Tô vendo aqui alguns jogos, né, que eu tenho os dados aqui. A Sub-15, o Fluminense ganhou, por exemplo, 2-0 do Bangu, gols de Riquelme Felipe e Gabriel Renan. Riquelme Felipe. A Copa Rio Sub-17, o Fluminense chegou a meter 7-1 no Bangu também na sexta-feira passada. O Lucas fez 3 gols, o Marcão fez 2 gols. Isso tudo Sub-17, agora que eu citei, o anterior era Sub-15. Na mesma, tá na Taça Guanabara, Sub-20, o Fluminense só jogou com o Bangu também, pelo que eu tô vendo aqui, né? Empatou 2-2 com o Bangu, gols do Arthur e do Iago, no Sub-20 isso, né? No Sub-15, na Copa Rio, meteu 8-1 no Boa Vista. Quem fez 2 gols dessa vez foi o Kevin. Enfim, você tem aqui também Brasileirinho Sub-17, o Fluminense meteu 1-0 no América Mineiro, gol do Matheus Pedro. Enfim, o Fluminense tá jogando essa competição com o time de Sub-16, porque é a outra competição. Você tem muita goleada, tem o histórico todo aqui, ó. Fluminense 2-0 no Madureira, 2 gols do Christian Lucas. Fluminense, isso pela Copa Rio Sub-17, Brasileirinho Sub-17, 3-0 na Cabo Friense, Fábio Foguete e Calma Elis. Então assim, são várias goleadas, 8-0 no Madureira, 3-0 no Boa Vista, 4-0 no Bela Vista de Goiás, enfim, tem 3-3 com o Flamengo, gols do Kaique Almeida, do Agner, do João Lourenço, enfim, é um número expressivo. São muitas goleadas e é um número muito interessante da base do Fluminense. A gente conhece pouco dessas novas gerações, né? Porque os que mais estouraram ali dessa geração que tá no Sub-20 já estão ou no profissional, como Matheus Martins, ou já saíram, como é o caso de Kaique e de Metinho. Você ainda tem lá um Alexander, você ainda tem lá um Jeff Tech, são assuntos que tiveram muito, mas que ainda estão na base. Eu já conversei com a assessoria da base, né? Que é diferente da assessoria do futebol profissional. E eles já me convidaram para poder fazer uma pauta lá, é algo que eu quero fazer há muito tempo, há mais de 2, 3 anos, que é fazer uma pauta lá em Xerém. Queria gravar pelo menos uns 2 vídeos lá, enfim, um da gente falando ali sobre a base, enfim, e outro de repente com algum moleque desses lá, não sei.
Dê ideias aí embaixo do que eu posso fazer lá que seja interessante, além só de falar da base, produzir um conteúdo de entretenimento legal também. Eu já gravei, por exemplo, com o Marcelo Pitaluga, né, o goleiro que agora tá no Liverpool, em 2019. Eu gravei com ele uma decisão de pênalti lá em Laranjeiras. Ele é goleiro. Eu bati 5 pênaltis pra ele, ele bateu 5 pênaltis pra mim. Tá aqui, vou deixar outro tempo do canal, tá? Outra época, muito diferente, mas vou deixar no card aqui pra você assistir. Dê ideias aqui embaixo do que eu posso lá em Xerém fazer, que eu converso com a assessoria e tento funcionar. Bem, notícia agora sobre futebol profissional. O Vitor Lessa, repórter da Rádio Globo e do canal do Lessa e da Rádio CBN, trouxe informações sobre 2 jogadores que saíram lesionados do jogo de quarta-feira, lesionados entre aspas, né? E saíram entre aspas também, isso porque Iago Felipe sai lesionado com 24 minutos num problema no tornozelo esquerdo após uma entrada dura do jogador do Vila Nova, que nem marcado falta foi, é bom lembrar, né? Ai, mas a arbitragem! É isso aí. Bem, ele saiu, foi substituído depois dessa entrada dura, entrou Nonato, e no segundo tempo, o Caio Paulista teve um problema em relação à perna esquerda também, só que o Fluminense já tinha feito as 5 substituições e ele ficou até o final. Os 2 jogadores foram submetidos, enfim, a todo o olhar da comissão da parte médica, né, da comissão técnica, e já estão se recuperando bem das dores, e a tendência é que no sábado já tenham condições de estarem disponíveis a Abel Braga para o jogo. Lembrando, o brabo do jogo na terça é que eles não tiveram descanso nenhum do sábado para terça. O Fluminense voltou de Cuiabá. O Fluminense estava fora uma semana, chegou de Cuiabá no domingo aqui no Rio de Janeiro. Eles já treinaram na segunda para jogar na terça. Então esse acúmulo de jogos pode ser prejudicial fisicamente ao Fluminense. Só que por outro lado, eu vejo muita gente falando assim: pô, Gabriel, mas tem que... Não dá, o time não aguenta 3 competições. Mas vai fazer o quê? Vai ser eliminado? Vai perder 2-0 pro Vila Nova? Dentro de casa? Vai ser... É brabo! É complicado. Assim, é óbvio que eu sei que o cara que fala isso, ele não quer que esse time seja eliminado. É mais uma constatação. Mas, por outro lado, também não dá pra gente condenar a questão. Elenco nenhum do Brasil aguenta 3 competições em alto nível, né? Tanto que até hoje, mesmo com elencos super espetaculares, a gente nunca viu um time ganhar Copa do Brasil, seja Libertadores ou Sul-Americana, e Campeonato Brasileiro na mesma temporada. O máximo que conseguiu isso foi o Atlético Mineiro, que foi campeão de Brasileirão e Copa do Brasil, foi até a semifinal da Libertadores, mas foi o que mais perto chegou e com um investimento absurdamente alto. Então é óbvio, se por um lado a gente entende que essa questão do elenco é complicado mesmo, e que vai ter muitas lesões, e que eu até discuti isso com o Fio na live do Canal 20, eu acho que hoje o time titular do Fluminense seria, se Abel tivesse todo mundo para escalar, acho que ficaria ali entre Fábio, os 3 zagueiros com Nino, Felipe Melo e David Braz, a ala direita possivelmente com Calegari mesmo, e a ala esquerda eu acho que ele estaria em dúvida hoje, não sei como tá a situação, vamos falar de Marlon já. Mas acho que se fosse para escolher hoje, ele escolheria o Cris Silva ou o Marlon. E por dentro ele teria André, Iago e Ganso, e no ataque Germancano, e aí acho que ele hoje tá em dúvida entre John Arias, mas acho que o John Arias é o principal. Acho que o time titular seria esse. Abel nunca pode escalar esse time. Bota Cris Silva na esquerda, ele não pode escalar esse time. Nunca escala esse time. Então é uma dificuldade maior ainda dele conseguir ter todos os jogadores à disposição. Por outro lado, ninguém quer um Atlético Goianiense União La Calera parte 2 à missão. Ninguém quer isso. Ninguém quer ser eliminado de novo, vergonhosamente, como foi em 2020. Óbvio que aquela campanha no Brasileirão fez uma diferença. Ali a gente tá jogando uma competição só. O Fluminense tinha desfalques normais, não tinha esses desfalques excessivos. Por exemplo, tá? Em 2021, o Roger Machado foi prejudicado, obviamente, por até onde foi nas competições de mata-mata. Mas, obviamente, não foi demitido ou o desempenho era ruim só por causa disso, né? É bom esclarecer. Mas obviamente ele foi porque ele teve um desempenho melhor do que o Odair Hellmann no mata-mata. E não soube lidar com isso. Abel vai ter que saber lidar com isso. E tá sabendo até agora. Em relação a resultado, a gente teve alguns problemas. Nosso problema foi um jogo fora do Brasil. Os 2 jogos que a gente fez fora do Brasil são os maiores problemas do Fluminense no ano até agora. Se você tirar esses 2 jogos que aconteceram fora do Brasil, o do Olímpia e o do Júnior, sobra só aquele jogo do Botafogo pra gente ter como uma reclamação a Vera mesmo. Porque de resto o desempenho não foi muito bom ali no Brasileirão, mas os resultados até agora foram. E esse jogo do Vila Nova, uma virada, etc.
Então, o cansaço vai fazer diferença. Eu espero que, se for pro Fluminense não aguentar as 3 competições, que pelo menos saia com dignidade. Das que sair, né, da que acontecer, e obviamente a gente não considera que o Fluminense vai ser campeão das 3, pelo menos saia com dignidade e que não ferre completamente o Brasileirão, como a gente já viu acontecendo, por causa de outras competições, né? Isso também tem que ser dosado na bagagem. Por último, assunto Marlon, né? O empresário dele deu entrevista ao GE. Globo, entrevista a Jamile Boulé e ao Thiago Lima. Empresário elogia a paciência de Marlon e diz que o Fluminense ainda não o procurou sobre renovação. Bem, vou ler as falas aqui, tá? Do Marcelo Caran. O Marcelo Caran, que por sinal abre várias matérias aqui de 2017, de 2018, de 2020. Ele gosta de falar com a imprensa, tá? É difícil ter empresário isso. Eu não tô elogiando ou criticando esse ponto, não. Mas ele gosta, ele é o cara que fala muito na imprensa. Ele fala bastante na imprensa e isso pressiona as diretorias também, né? Vou ler aqui o trechinho que ele fala, tá? Não foi muito surpresa porque ele estava treinando bem e sabia que a oportunidade ia aparecer. O que ele fez? Estava trabalhando firme para quando surgisse a oportunidade estar pronto. A mesma coisa aconteceu no ano passado, quando voltou no meio da temporada com o time formado. Mas nos últimos 15 jogos ele jogou e foi bem. Isso, lembrando, isso é o empresário dele falando, não é da comissão técnica, né? E aí ele pergunta sobre a questão do Abel Braga e tal. Ele é perguntado, né? Ele fala que foi o Abel que trouxe o Marlon pra cá, que o Abel gosta dele e tal. Mas ao ser perguntado sobre transferência e renovação, ele só respondeu o seguinte: não tem nenhuma conversa sobre renovação. E depois ele completou: o Marlon jogou em 2 ligas europeias, em Portugal e na Turquia, e foi muito bem nas duas. Praticamente jogou 90% das partidas nos 2 clubes. Então ele tem um mercado interessante na Europa. A janela ainda está distante e não teve nada de interessante. Mas ele tem esse mercado. Claro que ele não jogando, a vitrine diminui. Isso é uma situação que o próprio Fluminense acaba desvalorizando ele. Assim, se de fato confirmar, eu não consegui contato com ninguém do Fluminense para poder me confirmar se de fato não há essa proposta, não houve qualquer proposta pela renovação de Marlon, é um erro do Fluminense. Acho que hoje eu considero assim, essa situação ela não é simples. O torcedor em geral, e eu me incluo nessa parte se eu fosse apenas um torcedor, não tivesse que estar aqui dando opinião e tendo a cabeça mais racional de jornalista. O torcedor em geral, ele tá bem assim, Marlon é muito bom, melhor lateral esquerdo e tal, ele tem que renovar agora, oferece o que for pra salvar, porque ele tá pensando só nessa temporada. É óbvio que Marlon não tem um nível dos melhores laterais do Brasil, isso é nítido. Até porque o Brasil hoje, no Brasil, a gente tem alguns grandes laterais esquerdos, né? Um dos laterais esquerdos da seleção brasileira está no Brasil hoje, que se chama Guilherme Arana. Você ainda tem outros bons, o Felipe Luiz do Flamengo, apesar de estar na final da carreira, é um lateral bom. Você vai achar mais alguns aí que são meio promissores também. Enfim, o cenário hoje de laterais esquerdos do Brasil, num certo nível, ele tem uma qualidade. Porém, no âmbito geral, é difícil achar. Não à toa, quando contratou o Cris Silva, uma das justificativas é uma posição difícil de se encontrar. Concordo. Pagou caro demais. Pagou caro no Cris Silva. O que foi pago no Cris Silva, acharia no Brasil a aposta que fizesse mais sentido e fosse mais jovem. Inclusive, Marlon. Se o Fluminense não fez nenhuma proposta de renovação a Marlon ainda, tá errado. Se o Fluminense fez uma proposta de renovação a Marlon e vai agora desesperado para renovar por um valor alto, tá errado também. Não é que Marlon também é o último biscoito do pacote. E compará-lo com o Cris Silva torna isso, é o que o empresário dele quer. O empresário dele quer o quê? O Fluminense pagou 1.100.000 euros, 7 milhões de reais em Cris Silva. Então ele tem que pagar X aqui alto em Marlon também, porque a Marlon é mais novo e tal. Não! Cris Silva não é comparação. Cris Silva foi uma compra acima do valor que deveria ser. Um investimento errado, na minha opinião. Alto demais. E aí o que acontece? Não pode ser o Cris Silva a balizar a negociação com o Marlon. Marlon quer ir para a Europa, isso é nítido, ele quer voltar a jogar na Europa. E o Fluminense é um trampolim para isso. E aí entra a sinuca de bico. O que o Fluminense vai fazer? Vai ficar jogando com... O Pineda, então, nem se fala, tá num nível abaixo até do Cris Silva para mim. Mas vai ficar jogando com 2 laterais esquerdos que não tem o rendimento daquele que tá de fora. Mas se colocar o que tá de fora, vai jogar, no meio do ano ele vai assinar um pré-contrato, e aí a gente vai estar falando em setembro a mesma coisa que a gente tá falando de Luiz Henrique hoje, que ele já não tá mais com cabeça, que ele já tá com pré-contrato assinado com o Trabzonspor da Turquia de novo, ou com o União Leiria, sei lá. A gente vai estar falando a mesma coisa e não vai ter lateral pra temporada também.
é uma situação difícil. E dentro de uma situação difícil, o que eu espero? Que a diretoria resolva, ou pelo menos se comunique com o torcedor, que é algo que, por sinal, o Mário Bittencourt tá sem falar durante um bom tempo já. Não vou dizer escondido, não, porque deve tá aparecendo, Laranjeira, essas coisas ele aparece. Mas tá sem falar faz um tempo já, hein? Enfim, não tem coletiva, né? A última coletiva que teve foi só aquela da venda de Luiz Henrique, já faz mais de um mês, né? Que não deu entrevista e não falou nada. Enfim, mas a gente precisa saber quais são os caminhos que a diretoria tá tomando, qual é a intenção dela com o Marlon e mais, claro, se foi feita uma proposta de renovação ou se foi colocado um jogador para jogar, faltando 7 meses de contrato, que tem um valor interessante, né? Tanto que quase chegou aí uma proposta por ele de 1 milhão de euros para ele, pra gente ver se foi colocado esse jogador para jogar sem ter com qualquer conversa de renovação de contrato. Enfim. Até a próxima. Não é uma situação fácil, mas também não dá pra justificar uma não decisão. Valeu.